A missão secreta dos B-2 Spirit, revelando as operações no Iêmen. Em uma operação noturna e estratégica, bombardeiros B-2 Spirit foram lançados para o Oriente Médio, demonstrando a capacidade furtiva e de combate dos Estados Unidos. Essa missão não só enviou uma mensagem clara aos adversários, mas também revelou a complexidade e a precisão necessárias para evitar incidentes de fogo amigo em um espaço aéreo congestionado. A seguir, exploramos os detalhes dessa operação e como ela redefiniu a presença militar americana na região. Em 29 de março, vários bombardeiros B-2 Spirit decolaram sob a cobertura da noite, rumo ao Oriente Médio, equipados com todas as suas capacidades de combate e furtividade. Essas aeronaves não estavam apenas em uma missão de bombardeio. Elas transmitiam uma mensagem poderosa. Embora os alvos esperados fossem os Houthis, o desfecho da missão foi surpreendente. Após reabastecerem para garantir combustível suficiente para sobrevoar o Iêmen, os bombardeiros entraram em uma rota rigorosamente controlada, conhecida como Zona Operacional Restritiva. Essas rotas são essenciais para garantir que as bombas não atinjam acidentalmente aeronaves aliadas. Se você tem acompanhado a campanha no Iêmen, sabe que o espaço aéreo acima do país está extremamente congestionado. A presença de caças F-18 da Marinha, F-35, F-15 da Força Aérea, B-1, B-52 e ocasionais F-35 dos fuzileiros navais e drones Reaper faz com que o céu do Iêmen se assemelhe ao trânsito de Los Angeles na hora do rush. Para evitar que suas bombas atinjam unidades amigas, os B-2 devem seguir rotas específicas e todas as outras aeronaves devem manter uma distância segura. Caso contrário, em vez de fazer manchetes por destruir um alvo, eles poderiam causar um incidente de fogo amigo. Felizmente, os controladores de tráfego aéreo americanos descongestionaram diligentemente o espaço aéreo, permitindo que os B-2 operassem sem restrições. A primeira onda de ataques atingiu Sadet por volta das 2 horas da manhã, horário local. 10 alvos foram destruídos, incluindo centros de comando, baterias de defesa aérea e bunkers de comunicação fortificados. Enquanto esses ataques ocorriam, os F-18 do porta-aviões Truman lançaram ataques de distração usando bombas guiadas por sistema de posicionamento global para provocar os Houthis e fazê-los se mover. Foi então que os B-2 atingiram seu próximo alvo, a partir de uma altitude de 15 mil metros. Um par de B-2 lançou várias bombas GBU-31J-DAM de 900 kg, guiadas por sistema de posicionamento global, que atingiram seus alvos com uma precisão de 3 metros. A escolha das J-DAM não foi acidental. As instalações eram reforçadas, mas estavam acima do solo, ideais para uma GBU-31 penetrar no concreto e explodir dentro delas. Com sua navegação inercial, nem mesmo os bloqueadores de sistema de posicionamento global, fornecidos pelos iranianos, poderiam afetá-las. Isso porque os Houthis nem sequer conseguiam vê-las chegando. Originalmente, os Estados Unidos projetaram o B-2 para um propósito: prevenir um Armagedon nuclear. O B-2 Spirit é tão bem projetado que pode penetrar defesas inimigas em qualquer lugar do mundo, entregar cargas devastadoras e escapar antes que o inimigo perceba o que o atingiu. Ele consegue fazer isso graças aos seus 4 potentes motores turbojato General Electric F-118 GE-100. Cada um desses motores pode produzir 7.700 kg de empuxo, proporcionando ao bombardeiro um total combinado de 29.600 kg de empuxo em potência máxima. Com isso, o B-2 pode cruzar a velocidades subsônicas altas, que chegam a cerca de 1.010 km por hora, mas pode fazê-lo a uma altitude máxima de 15 mil metros, colocando-o fora do alcance da maioria dos sistemas de mísseis terra-ar, incluindo qualquer um que os Houthis possuam. No entanto, seu perfil furtivo não é apenas um design inteligente, é o resultado da ciência se mesclando com a precisão militar. Em aviação, a seção transversal do radar, ou seção transversal de radar, é o quão grande uma aeronave aparece no radar. Quanto maior a seção transversal de radar, maior a chance de ser vista e abatida. Para os bombardeiros nessa missão, suas seções transversais de radar são de apenas 0,1 metro quadrado, menores que as de um pássaro.
comparado a um F-15, é cerca de 250 vezes menor. Sua capacidade de obter uma seção transversal de radar tão pequena é principalmente devido ao seu formato. Se você observar um B-2 em voo, encontrará apenas bordas arredondadas e suaves. Isso permite que o B-2 desvie a energia do radar do inimigo em ângulos de 60 a 90 graus. Como os radares precisam que a energia retorne para obter um sinal, o radar pensa que não há nada lá, quando, na verdade, o B-2 pode estar se aproximando rapidamente. Bordas suaves não são a única ferramenta para desviar emissões de radar inimigas. Há também algo que envolve completamente a aeronave e pode protegê-la de qualquer radar HOTI. Se você observar o B-2, verá que ele é coberto por tinta preta. Embora a cor preta certamente ajude a camuflá-lo à noite, é do que essa tinta é feita que é o verdadeiro segredo. O que cobre a pele do B-2 é uma mistura de materiais compostos altamente classificados com tinta de ferro especializada. Ao combinar esses dois materiais, o B-2 absorve até 80% das ondas de radar inimigas. Portanto, mesmo que os HOTIs conseguissem detectar o B-2, o retorno seria tão pequeno que pareceria um pássaro ou uma nuvem, em vez da arma formidável que ele é. Mesmo que o Irã ou a Rússia decidissem fornecer aos HOTIs alguns de seus melhores radares de busca aérea, isso não teria ajudado naquela manhã. Embora os operadores de radar HOTIs tenham procurado freneticamente no céu, eles nunca viram os B-2 se aproximando. Mesmo que não estivessem distraídos pelos ataques anteriores, seus radares, provavelmente sistemas P-18 Spoon-Rest da era soviética ou sistemas Qadir fornecidos pelo Irã, são sistemas de radar de longo alcance que operam na faixa L. A faixa L de frequências refere-se a radares que operam na faixa de 1 a 2 GHz e, embora sejam úteis para ajudar os HOTIs a detectar navios no mar, esses sistemas são inúteis para detectar aeronaves furtivas, como o B-2. É como lançar uma grande rede de pesca para capturar uma agulha. Aeronaves furtivas simplesmente escapam. Isso ocorre porque o B-2 é especificamente projetado para absorver até 80% daquela faixa de energia direcionada. E o que não absorve, ele dispersa em ângulos oblíquos. Isso significa que os artilheiros HOTIs nem sequer recebem um aviso de que uma aeronave está presente até que as bombas comecem a explodir em suas posições. Enquanto os bombardeiros B-2 estavam destruindo seus alvos adicionais, a próxima onda de F-18s do Truman estava a caminho para ajudar a obliterar as posições HOTIs. Caças da Marinha Americana destruíram mais de uma dúzia de alvos ao redor de Sada, incluindo torres de comunicação e estações de transmissão que davam ordens às unidades HOTIs no campo. Desta vez, os B-2 fizeram um segundo ataque e lançaram uma barragem de bombas GBU-38J Dan de 225 kg, com um raio de explosão de aproximadamente 80 metros. Isso era cerca de 10 vezes menor do que as bombas de 900 kg que lançaram anteriormente naquela manhã. No entanto, isso era ideal para destruir a infraestrutura inimiga sem causar danos colaterais significativos a casas e negócios civis. À medida que as bombas caíam, os B-2 se afastaram e continuaram em direção ao seu próximo alvo. Embora os bombardeiros tivessem causado destruição durante toda a manhã, os HOTIs ainda não haviam disparado um único míssil em resposta. Até agora, as posições foram destruídas antes mesmo que os alarmes soassem, e tudo graças a uma característica de design engenhosa. Você se lembra daqueles motores que mencionamos anteriormente? Se observar um jato como este, verá que o escape do motor produz uma grande quantidade de calor. Devido a esse calor, radares avançados podem detectar a assinatura infravermelha do jato e potencialmente obter precisão suficiente para uma solução de controle de fogo. Para evitar que o inimigo obtenha uma trava em suas emissões infravermelhas, os engenheiros usaram essa ideia nova para eliminar completamente a assinatura infravermelha do B-2. Se observar este corte, verá que os designers realmente incorporaram os motores profundamente dentro do corpo da aeronave. Quando os motores estão ligados, o B-2 canaliza seu escape através de dutos especialmente moldados que o difundem antes de sair. Como resultado, isso reduz a assinatura infravermelha do B-2 para apenas 20% de um jato convencional. Mais tarde naquela manhã,
os B-2 descarregaram o restante de sua presença em mais 8 locais no governo de Amran. Desta vez, os B-2 coordenaram de perto com os E-2D Hawkeyes da Marinha, usando um link de dados tático compartilhado para manter uma imagem tridimensional do espaço aéreo sem nunca emitir radar ativo. As armas de escolha aqui foram novamente as bombas GBU-31J Dan, mas possivelmente modificadas com ogivas penetrantes. A inteligência sugeria que esses eram centros de dados subterrâneos e bunkers enterrados, disfarçados de infraestrutura civil. As bombas foram lançadas de 15.000 metros e estavam em queda livre por mais de 40 segundos antes da detonação. Quando o solo tremeu, os bombardeiros já estavam a 50 metros de distância. Os F-18s nunca chegaram perto. Isso foi planejado. O espaço aéreo estava rigorosamente descongestionado. Os B-2 voaram em altitude e velocidade constantes, enquanto os caças do Truman mantiveram bolhas de não voar de 30 metros ao redor da área-alvo. Em nenhum momento, as aeronaves amigas estavam em perigo. Foi uma dança sincronizada, e eles a executaram com ritmo perfeito, graças a essa tecnologia secreta. Embora você não possa ver na fotografia, há na verdade receptores de alerta a laser e receptores de alerta de radar que revestem completamente a pele da aeronave. Isso proporciona ao B-2 uma consciência situacional de 360 graus, sem precisar emitir nenhuma radiação que o inimigo possa detectar. Além dessas medidas de defesa passivas, o B-2 está totalmente integrado ao comando e controle de combate dos Estados Unidos. Ele pode receber atualizações de alvos em voo, via links de satélite, retransmitir dados de missão através de canais ultra alta frequência, muito alta frequência e alta frequência seguros e acessar as redes de link de dados táticos, link 16 durante o voo. Ele também possui um sistema de defesa altamente classificado que monitora a atividade eletromagnética em todo o espectro. Se um radar inimigo travar, o sistema alerta a tripulação e sugere ações evasivas, como mudar de altitude, direção ou rota ao redor dos corredores de busca aérea inimigos. E o que é ainda pior para os Houthis é que esses B-2 ainda têm muito poder de fogo restante. Dentro de sua baía de bombas interna, cada B-2 pode transportar até 18.000 kg de munições carregadas em 2 baias de bombas sob a fuselagem. Suas cargas potenciais podem incluir até 16 bombas J-Dan de 900 kg, 84 bombas MK-82 de 225 kg, ou uma bomba GBU-57 de 13.600 kg. Além de armas convencionais, o B-2 pode implantar as bombas de gravidade de rendimento variável B-61 ou B-83. Mas, felizmente para os Houthis, a guerra ainda não chegou ao ponto nuclear. Por enquanto, isso é o mais próximo que a administração Trump chegou da opção nuclear sem realmente cruzar essa linha vermelha. Os bombardeiros B-2 terminaram de atingir seus alvos secundários com a munição que restava. Com suas baias de bombas agora vazias, os B-2 sabiam que era hora de voltar para a base. Mas, em vez de voltar pelo mesmo caminho, os bombardeiros viraram à direita e seguiram diretamente para o meio do Oceano Índico. Mas o que diabos aquelas 2 enormes aeronaves iam fazer no meio do nada? Localizada aqui, a cerca de 4.000 quilômetros a sudeste do Iêmen, há uma base militar secreta chamada Diego Garcia, que tem sido um pilar do poder americano por mais de 50 anos e raramente aparece nas notícias devido à sua localização isolada. É perfeita para manter qualquer olhar indiscreto longe das partidas de navios ou aeronaves em tempo hábil. Mas isso não impede todos eles. Nos dias seguintes aos ataques de 29 de março, imagens de satélite e observadores de aeronaves começaram a relatar atividades incomuns. B-2 Spirits, taxiando em pistas longe de sua base em Whiteman, Missouri. Embora esses relatos não tenham sido confirmados pelo Pentágono no momento em que este vídeo foi feito, a foto de satélite mostra claramente 6 B-2 na ilha. Isso prova que a guerra acabou de mudar de curso. Diego Garcia não é apenas uma base qualquer. É uma plataforma de lançamento de longo alcance implantada à frente, projetada para campanhas de ataque de longa duração. Localizada a cerca de 3.000 quilômetros do Iêmen,
está dentro do alcance de ataque do Oriente Médio, leste da África e partes da Ásia. Daqui, leva cerca de 5 horas e meia para um bombardeiro B-2 chegar ao Iêmen. Em comparação, voar de Missouri para o Oriente Médio leva 12 horas em uma direção. Isso significa que uma missão de longo alcance padrão de Missouri levaria cerca de 24 horas e envolveria pelo menos 4 reabastecimentos aéreos, já que os bombardeiros são reabastecidos a cada 6 horas no ar. No entanto, Diego Garcia não é uma base temporária. Com sua pista de 3.600 metros e abrigos reforçados, pode suportar os requisitos completos da missão B-2 por meses a fio. Se vários B-2 realmente se mudaram para a frente, mesmo que temporariamente, isso significa que o Pentágono está se preparando para ataques de precisão sustentados e não apenas operações pontuais. Isso significa mais flexibilidade, taxas de surtida mais altas e menos fadiga da tripulação. Também significa que os Estados Unidos podem lançar ataques com menor antecedência, responder mais rapidamente a ameaças emergentes e sustentar um ritmo que restringe os ciclos de decisão do inimigo. Politicamente, basear B-2 em Diego Garcia sinaliza seriedade. Os Estados Unidos raramente implantam bombardeiros estratégicos à frente, a menos que a situação seja volátil o suficiente para justificar uma demonstração de força avassaladora. Fazer isso sem alarde, sem comunicado de imprensa ou cobertura da mídia, envia uma mensagem ainda mais clara. Já estamos em posição e não estamos esperando que você escale. Para os Houthis, isso significa que sua infraestrutura pode ser apagada a qualquer momento. Para o Irã, é um lembrete de que a desestabilização regional tem custos estratégicos. E para os aliados na região, mostra que os Estados Unidos não estão apenas exibindo poder. Estão comprometidos com furtividade, velocidade e precisão cirúrgica. Se os B-2 agora estão implantados à frente em Diego Garcia, mesmo que parcialmente, o conflito acabou de entrar em uma nova fase. Uma em que o tempo de resposta é medido em horas, não em dias, e onde os inimigos da América não têm mais o luxo de adivinhar quando o próximo ataque virá. Até logo. Descubra mais sobre as capacidades militares dos Estados Unidos e suas operações estratégicas. Siga-nos para receber atualizações exclusivas e análises detalhadas. A presença dos B-2 em Diego Garcia marca uma nova era na estratégia militar americana, demonstrando um compromisso inabalável com a segurança global e a capacidade de responder rapidamente a qualquer ameaça. Fique atento para mais desenvolvimentos e continue informado sobre as operações que moldam o futuro da defesa mundial.